Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, terça-feira, dia 16 de maio de 2023, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, versículo dos 5 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não vereis mais. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus anuncia aos discípulos a sua ascensão aos céus. E ali, quando os discípulos tomam em si a mentalidade, o conhecimento que o Cristo irá partir para o Pai, eles se enchem de tristeza. Mas Jesus consola os discípulos e consola todos nós. Não estamos sozinhos. É bom que Jesus nos fala, é bom que Ele vá para que o Espírito da verdade, o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo de Deus venha. Pois senão, Jesus, se eu não for, não virá até vós o Espírito Santo. Jesus cumpre a sua missão aqui na terra de resgatar o mundo inteiro na cruz. Na cruz, o Cristo é glorificado e o Cristo vence a morte, porque o Cristo ressuscita, cumpre sua missão, paga a dívida do nosso pecado original, se abre as portas dos céus para cada um de nós. E aí, meus irmãos, essa tristeza tem que ser transformada em alegria, porque a vinda do Espírito Santo nos conduzirá. Não estaremos sozinhos nesse mundo de trevas do pecado, mas, como Jesus disse, Ele demonstrará ao mundo em o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Jesus vai explicar o que significa cada uma delas. O pecado, porque não acreditaram em Jesus, não acreditaram que verdadeiramente Jesus é o Messias, e Jesus era o Filho de Deus. Portanto, não acreditaram em Jesus, não se converteram. Por isso que Jesus manda aos discípulos lá atrás dizer: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, Jesus manda os discípulos ir ao mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele povo, o povo eleito, o povo escolhido da aliança de Deus, rejeitou o Messias, rejeitou o Filho de Deus. E a parábola dos vinhateiros que Jesus conta, verdadeiramente fala do pai que envia seu filho, e ali eles matam o filho para tomar posse da herança. E aí é a figura do povo de Israel, o povo de aliança que rejeitou o filho, que veio cobrar ali os frutos da vinha, os frutos do reino de Deus. Mas aquele povo estava com o coração duro, fechado, cheio de orgulho e vaidade, que não quiseram enxergar que ali diante deles estavam contemplando a face misericordiosa de Deus, o Filho de Deus, o Messias. Jesus vai dizer também que ali será revelada
a justiça, porque vai para o Pai. Jesus cumpre a missão que lhe foi confiada. Jesus é o Espírito da verdade e a vida. Então Jesus vem fazer a vontade de Deus, vem fazer aquilo que Deus pediu para o Filho fazer. Envia seu Filho amado para resgatar as pessoas do pecado. E aqui o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Então, o julgamento, como Jesus fala, o príncipe desse mundo, o chefe desse mundo, ele sabe da sua derrota, sabe que o mal não triunfará. Mas qual é a sua missão aqui na terra? A sua missão é tirar as ovelhas do redil do reino de Deus. São aqueles lobos que se vestem em pele de cordeiro para entrar no redil e matar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, pela morte da cruz, vence a morte e vence o pecado do mundo. Jesus paga a nossa dívida e ali resgata para si o mundo todo, todos criaturas de Deus. Abre-se as portas do paraíso para que aqueles que viveram na justiça, na verdade e a vida, caminhando os caminhos do Senhor, possam viver a eternidade no reino que Deus preparou para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus, o Paráclito e Defensor, nos guie, nos ilumine e nos guarde das ciladas do maligno e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.